A paz do Senhor, amados. Deus abençoe a todos. Estamos aqui novamente no mais estudo bíblico. Hoje vamos começar o livro de Tito. Amém? Mas antes de tudo, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 louvado seja o Teu nome, meu Deus. Pai, obrigado, Pai, por mais oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. De estarmos aprendendo mais de Tua Palavra. Sermos ministrados pelo Santo Espírito, Pai. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, Pai. Possamos estar agora mãos limpas na Tua presença, aptos a aprender. Abra nossas mentes, nossos corações, Pai. Possamos receber a Tua palavra e não ficar só na aprendizagem, mas nem fazermos dessa palavra prática em nossas vidas. Senhor, muito obrigado por tudo. Que o homem seja apenas um instrumento de Tuas mãos, Pai. Toda a honra e glória pertence somente a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, antes de lermos algum versículo, vamos só pontuar um pouco essa carta, né? Essa aqui é a última das chamadas epístolas pastorais, né? Ela é a última delas. As epístolas pastorais são 1ª e 2ª Timóteo e essa carta de Tito, são 3. Ela foi escrita em torno de 64 d.C. Então, provavelmente ela foi escrita logo após a carta de 1ª Timóteo. Então, sendo assim, ela tem alguns temas em comum, né, com as outras duas epístolas. Essa carta aqui é endereçada a Tito, que ele era um cristão grego e era um dos cooperadores mais confiáveis do Paulo. Tá? E ela foi escrita com o intuito de quê? Instruir o Tito no trabalho com as igrejas da ilha de Creta, tá? Organizando as igrejas, supervisionando e também fazendo novas lideranças, criando novas lideranças para as igrejas da ilha de Creta. Tá? Dito isso, amados, vamos ler o versículo 1 que nos fala assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Paulo inicia as saudações a Tito, né? Que é seu filho na fé. Paulo, como é comum, ele chama a si mesmo de servo, né? Que isso é por comprometimento pessoal dele, e se auto-intitula apóstolo. Isso sim, por designação divina. Levando o evangelho com um fundamento que na fé em Deus e na esperança na vida eterna que Deus prometeu e é fiel para cumprir. E essa vida eterna, que era uma incógnita até então para os homens, ela se torna clara com o quê? Com a vinda de Jesus, com a sua morte e ressurreição. Ela se torna clara agora, essa vida eterna, que até então era uma incógnita. Em Jesus isso se torna claro. O plano de Deus se torna claro para o homem. Aqui também é importante a gente notar que ele enfatiza que Deus não pode mentir. Certo? Isso aqui vai entender mais um pouco à frente o porquê dessa afirmação do Paulo. Tá? Vamos para o 5 que nos diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então aqui a gente vê o trabalho de Tito. Qual era? O trabalho de Tito era estabelecer o ensino correto naquele local, naquela ilha, combater os falsos mestres, os falsos ensinos que estavam sendo divulgados, e também reconhecer e designar lideranças espirituais em todas as congregações da cidade de Creta.
todas as congregações que estivessem naquela ilha, em todas as cidades. Creta tinha, nessa época, aí, em torno de 90 estava entre 90 e 100 cidades na ilha. Vamos adiante, vamos para o versículo 6. Nos fala assim: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Então aqui, como na primeira carta de Timóteo, o Paulo vai fazer uma lista das qualificações que são necessárias para alguém se tornar um presbítero. Aqui ele começa com essa lista, tá? E a maioria, a gente tem que notar, a maioria delas não está falando de conhecimento ou habilidade, mas ela fala do que? Fala de caráter. Frisa caráter, frisa vida com Deus. O presbítero, ele ser eloquente, ser bom conhecedor da palavra, ter conhecimento da palavra é importante, mas mais importante do que isso é o testemunho dele. É o testemunho da sua vida, ele tem integridade. Isso é mais importante, tá? Então aqui fala mais que deve ser, se ele for casado, ele deve ser um marido fiel. E tendo filhos, eles têm que estar sempre em boa governança, né? Ser um bom governante sobre os seus filhos e instruí-los na palavra de Deus. Amém? Vamos adiante para o 7, que nos diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, Paulo aqui ele repete aqui que para supervisionar a igreja do Senhor, para estar à frente da igreja do Senhor, o homem deve ser o quê? Irrepreensível, ou seja, ele deve ter uma conduta moral acima de reprovação, tanto doutrinária, né, quanto moral. Deve ter uma reputação acima de qualquer reprovação, doutrinária ou moral, certo? Ele deve ser o quê? Um homem aberto a ouvir, aberto ao diálogo, aberto a opiniões que sejam diferentes dele, claro que fundamentadas na palavra, certo? Sempre. Mas estar aberto a ouvir opiniões diferentes da dele, ser um moderador e não um ditador. Amém? Também ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um temperamento moderado. Ele deve ter a ira dele, ele tem que ter controle sobre isso. Não pode ser um homem irado. Ele tem que evitar vinho, evitar o uso do vinho, ser dado ao vinho, né? Ou seja, usar o vinho em excesso, porque a Bíblia é escrita para todos os tipos de culturas. Em algumas culturas é comum o uso do vinho. Em algumas culturas até para uso medicinal. Então o uso do vinho em algumas culturas é comum. Mas isso tem que ter muito cuidado, porque pode levar a pessoa a se exceder, a abusar do vinho. Então, o presbítero ele não deveria ser dado ao vinho, tá? Para evitar essas coisas. Ele não pode ser violento, não pode ser ganancioso. E no aspecto, vamos ver que o aspecto positivo, ele tem que ser prudente, tem que ser discreto, justo, piedoso. São características positivas, tá? Tem que ter domínio próprio. Aí não está falando só da ira, mas tem que ter domínio próprio de todas as ações da vida dele. Tem que ter domínio próprio e tem que ser firme na fé. Um homem firme na fé, firme na palavra, de forma que ele possa vir a ensinar, a exortar, tá? Ser capaz de contradizer, de combater falsas doutrinas, combater falsos ensinos, e aqueles que estão, digamos assim, conflitantes, que estão lutando,
estão relutando para ouvir a palavra, têm seus argumentos, ele tem condições de estar convencendo essas pessoas, através do Espírito Santo, claro. O Espírito Santo que convence, mas ele ser um instrumento de Deus nesse momento para convencê-los, tá? Para levar essas pessoas que estão relutando à verdade, conhecerem a verdade, conhecerem Jesus. Portanto, o presbítero ou o pastor, que ele realmente é genuíno, é verdadeiro no seu coração, como pastor e como presbítero, ele tem o que ele está envolvido na vida espiritual da igreja. Ele está realmente envolvido. Aquele que é verdadeiramente pastor, presbítero, ele tem isso como é genuíno dele. Ele está envolvido na vida espiritual da igreja, através de ensinamento, através de exortação, através de ensino, encorajamento, tá? Repreendendo, corrigindo. As coisas todas fazem parte do pastor, do presbítero, que é fiel, realmente ele tem esse sentimento genuíno em querer estar tomando conta da igreja de Deus. Vamos adiante para o versículo 10, que nos fala assim: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, Paulo adverte Tito em relação a pessoas que, negando a verdade do evangelho, estavam deturpando os ensinos, ensinando coisas erradas, né? Estavam inseridos dentro da igreja, trazendo palavras que não tinham benefício espiritual para ninguém, não traziam nenhum benefício. E os principais entre esse tipo de pessoa eram os judaizantes. Como nós sabemos, eram judeus que aceitaram Jesus, mas eles ainda traziam a lei consigo e queriam colocar essa lei em cima dos gentios, falando que o gentio só vai ter salvação se ele seguisse também a lei de Moisés e os preceitos da religião judaica. Então, isso tinha que ser combatido. O Tito tinha que ter essa noção e combater esses homens. Eles precisavam ser combatidos e calados. A sua voz tinha que parar de ser divulgada. A sua voz tinha que perder a força. Eles tinham que ser calados, pois eles agiam de maneira sorrateira. Eles iam nos lares dando esses ensinos errados, sorrateiramente, e em sua grande parte eles estavam fazendo isso motivados por ganância. Eles estavam motivados ali a conseguir dinheiro, arrecadar dinheiro, porque eles entendiam que queriam estavam usando o ministério da palavra de Deus como um negócio lucrativo. Será que existe isso hoje? Finalizar, né? Vamos adiante. No versículo 12 nos fala assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então, o Paulo aqui cita um trecho de um poema de Epimênides. Epimênides foi um filósofo e orador, né, um poeta cretense, que viveu em torno de 600 a.C. 600 de Cristo que ele viveu. E ele escreveu isso dizendo que esses versos aqui dizem que, generalizando, os cretenses eram grandes mentirosos e tinham má reputação. Isso aqui era como se fosse uma característica nacional dos cretenses. Característica nacional é como o Brasil é visto lá fora. Quem é de fora vê o brasileiro como um povo feliz, um povo amigável, um povo hospitaleiro, né? E nem todos são felizes, amigáveis ou hospitaleiros, certo? Mas enfim, o Paulo, ele confirma a exatidão desse perfil descrito pelo Epimênides. Então, o trabalho de Tito se torna ainda mais necessário para que essas pessoas, para os cretenses, se tornarem cristãos genuínos, verdadeiros na presença de Deus, tá? Isso deveria servir então de quê? De um motivo de encorajamento para o Tito.
porque ele poderia ficar desmotivado pelas características do povo, mas que deveria servir de motivação. Ele vê pessoas que tinham esse perfil virem se tornarem cristãos genuínos. E ao mesmo tempo ele tinha que repreender esses falsos ensinos, essas fábulas de judeus e essas regras centradas nos alimentos puros ou impuros, centrada nos dias a se guardar, centrada em evitar a contaminação. Já era coisa dos judaizantes. Então a gente tinha que combater essas coisas que estavam sendo ensinadas. Vamos adiante agora, o versículo 15 nos fala assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Todas as coisas são puras para os puros, na verdade, não é uma verdade absoluta em todas as áreas, tá? Porque todas as coisas não são puras, mesmo para aqueles que são puros. Nem tudo é puro, porque senão pode-se usar esse versículo para práticas que não são bênção na vida da pessoa, como ler revistas maliciosas, assistir filmes indevidos, até praticar imoralidade. Pedro fala em 2 Pedro 3,16 que deturpam as palavras de Deus, deturpam as escrituras para a própria destruição deles. É isso que estão fazendo. Muitas pessoas podem usar esses versículos também, muitas pessoas vão usar esse versículo e deturpá-la para a própria destruição. Paulo fala aqui de coisas moralmente neutras, coisas que são corrompidas para o judeu que vivia sob a lei, mas coisas legítimas para aqueles que são novos, que são cristãos, que viviam debaixo da graça. Tá? O exemplo mais óbvio disso é comer carne de porco. Tá? Para o cristão nascido de novo, todos os alimentos são puros, mas para aqueles que são impuros ou descrentes, nada é puro. Amém? Vamos adiante no versículo 16 para terminarmos. Fala assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Os judaizantes se apresentavam como cristãos, mas o testemunho deles não condizia com essa confissão de fé, porque eles estavam deturpando o evangelho, pervertendo o evangelho, desonrando a pessoa e a obra de Jesus, certo? E iludindo os homens. Então eles estavam fazendo um desserviço. Então, mesmo que falassem serem cristãos, isso não poderia ser levado em conta de acordo com o testemunho deles. Amém? Então, mas terminamos aqui o nosso capítulo 1 de Tito. Espero que tenha sido bênção para a vida de vocês. Nos encontramos semana que vem novamente. Lemos o 2º capítulo. Deus assim permitir, Deus assim quiser. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Obrigado por Teu amor e misericórdia para conosco. Obrigado por tudo que foi realizado aqui, Pai. Nos dê uma semana de paz, semana de alegria, viver na Tua presença, Pai. Que possamos ser cristãos genuínos, verdadeiros na Tua presença, praticantes da Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Receba essa oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nos vemos semana que vem. Deus abençoe a todos. Uma semana de paz e alegria para todos vocês, tá? Tchau, tchau. Shalom.